Mesquil de Davi, uma oração quando ele estava na caverna. Título do Salmo 142. Uma oração quando ele estava na caverna. Davi orou quando estava na caverna. Se ele tivesse orado a metade do que orou na caverna, quando estava no palácio, teria sido melhor para ele. Mas, infelizmente, quando ele era rei, nós o encontramos levantando-se no meio da tarde e olhando do telhado da casa e caindo em tentação. Se ele estivesse olhando para o céu, se seu coração estivesse em comunhão com Deus, ele nunca teria cometido aquele grande crime que maculou tão profundamente todo o seu caráter. Uma oração quando ele estava na caverna. Deus ouvirá orações na terra, no mar e até mesmo no fundo do mar. Lembro-me de um irmão, quando orava, fazendo uso dessa expressão. Alguém que estava na reunião de oração ficou bastante surpreso com isso e perguntou: como Deus ouviria a oração no fundo do mar? Na investigação descobrimos que o homem que pronunciou essas palavras era um mergulhador e muitas vezes descia ao fundo do mar após naufrágios. E ele disse que manteve comunhão com Deus enquanto trabalhava nas profundezas do oceano, como também Jonas orou no fundo do mar. Nosso Deus não é o Deus das colinas apenas, mas também dos vales. Ele é o Deus do mar e da terra. Ele ouviu Jonas, como falamos, quando o profeta desobediente estava no sopé das montanhas e a terra com suas grades parecia cercá-lo para sempre. Onde quer que você trabalhe, você pode orar. Onde quer que você esteja doente, você pode orar. Não há lugar para onde você possa ser banido, onde Deus não esteja perto. E não há hora do dia ou da noite em que seu trono esteja inacessível. Uma oração quando ele estava na caverna. As cavernas ouviram as melhores orações. Alguns pássaros cantam melhor em gaiolas. Ouvi dizer que algumas pessoas do povo de Deus brilham mais intensamente no escuro. Existem muitos herdeiros do céu que nunca oram tão bem como quando são impelidos pela necessidade de orar e a aflição e a escuridão. Alguns devem cantar em voz alta em suas camas de doença, cujas vozes dificilmente foram ouvidas tão bem quando estavam bem de saúde, e alguns cantarão os grandes louvores de Deus no fogo, que não louvaram como deveriam antes de chegar a esse sofrimento. Na fornalha da aflição, os santos são frequentemente vistos em seu melhor estado. Se algum de vocês hoje estiver em posições sombrias e escuras, se suas almas estiverem abatidas dentro de vocês, que este se torne um momento especial para a comunhão e intercessão peculiarmente prevalecentes, e que a oração da caverna seja a melhor de suas orações. Vou agora usar a oração de Davi na caverna para representar as orações de homens piedosos em apuros. Mas primeiro vou falar dela como uma imagem da condição de uma alma sobre um profundo senso de pecado. Este salmo da caverna tem uma grande semelhança com o caráter de um homem com senso de pecado. Então olhe para essa condição de uma alma sob um profundo sentido e senso de pecado. Há pouco você estava no campo aberto do mundo, pecando com a mão firme, arrancando as flores que crescem naqueles vales envenenados e desfrutando de seu perfume mortal. Você estava tão feliz quanto o seu coração pecaminoso poderia estar, pois você estava tonto, cambaleando, descuidado e imprudente, mas agradou a Deus prendê-lo. Você foi apreendido por Cristo e colocado na prisão, e agora seus pés estão firmes no tronco. Hoje, você se sente como alguém que saiu do sol brilhante e do ar ameno para uma caverna escura e fedorenta, onde você pode ver muito pouco, onde não há conforto e onde parece não haver esperança de escapar. Bem, agora, de acordo com o Salmo diante de nós, que se destina a você e também a Davi, sua primeira tarefa deve ser apelar a Deus. Eu conheço suas dúvidas, eu conheço seus temores de Deus, eu sei o quão assustado você fica com a simples menção do seu nome. Mas eu te ordeno, se você quiser sair da sua escuridão atual, vá a Deus imediatamente. Veja, o Salmo começa: eu clamei ao Senhor com a minha voz ao Senhor fiz a minha súplica. Vá para casa
e clame a Deus com a sua voz. Mas se você não tem um lugar onde possa usar sua voz, clame a Deus em silêncio, mas clame a Ele. Olhe na direção de Deus. Se você olhar para qualquer outro lado, tudo é escuridão. Olhe na direção de Deus, lá e somente lá há esperança. Mas eu pequei contra Deus, você diz. Mas Deus está pronto para perdoar. Ele providenciou uma grande expiação por meio da qual Ele pode perdoar com justiça as maiores ofensas. Olhe para Deus e comece a orar. Conheci homens que dificilmente acreditaram em Deus ao fazer isso, mas eles tiveram um vago desejo de fazê-lo e então clamaram. Foi uma oração pobre, mas Deus a ouviu. Eu conheci alguns que clamaram a Deus em grande desespero. Quando eles mal acreditaram que poderia haver alguma utilidade no clamor deles. Ainda assim, era isso ou nada, e eles sabiam que orar não lhes faria mal. Por isso caíram de joelhos e clamaram e choraram. É maravilhoso ver as pobres orações que Deus ouvirá e responderá também. Orações que não têm pernas para correr, nem mãos para agarrar e muito pouco coração. Mas ainda assim, Deus as ouviu e as aceitou. Ajoelhe-se, vocês que se sentem culpados. Ajoelhe-se se o seu coração geme por causa do pecado. Se a escuridão das suas iniquidades está se acumulando ao seu redor, clame a Deus e Ele o ouvirá. A próxima coisa a fazer é fazer uma confissão completa. Davi diz: eu derramei minha súplica diante dele, eu mostrei a ele toda a minha dor. O coração humano anseia por se expressar. Uma dor não pronunciada permanecerá e arderá na alma, até que sua fumaça negra apague os próprios olhos do espírito. Não é uma coisa ruim, às vezes, falar com algum amigo cristão sobre a angústia do seu coração. Eu não encorajaria a colocar isso em primeiro lugar, longe disso, mas ainda pode ser útil para alguns. Mas de qualquer maneira, faça uma confissão completa ao Senhor. Diga a Ele como você pecou. Diga a Ele como você tentou se salvar e quebrou. Diga a Ele que desgraçado você é, quão mutável, quão inconstante, quão orgulhoso, quão devasso, como sua ambição o leva embora, como um desenfreado corcel negro. Conte a Ele todos os seus defeitos, tanto quanto você possa se lembrar deles. Não tente esconder nada de Deus. Você não pode fazer isso, pois Ele sabe de tudo. Portanto, hesite em não lhe contar tudo. O segredo mais obscuro, o pecado que você não deseja nem mesmo sussurrar para o vendaval da noite. Conte. Conte tudo. Conte tudo. A confissão a Deus é boa para a alma. Aquele que confessa e abandona seus pecados terá misericórdia, diz a palavra do Senhor. Eu insisto com qualquer um de vocês que estão agora na caverna sombria, para que busquem um lugar secreto e silencioso e a sós com Deus abram seu coração diante dele. Davi diz: mostrei a ele a minha aflição. Não pense que o uso de palavras piedosas pode ser de alguma utilidade. Não são apenas palavras que você deve proferir. Você deve apresentar todos os seus problemas diante de Deus. Assim como uma criança conta à mãe suas dores, conte ao Senhor todas as suas dores, suas queixas, suas misérias, seus medos. Conte tudo e grande alívio virá ao seu espírito. Então, primeiro, apele a Deus. Em segundo lugar, faça confissão a Ele. Em terceiro lugar, reconheça a Deus que não há esperança para você a não ser em sua misericórdia. Coloque isso como Davi fez. Olhei para minha mão direita e vi, mas não havia homem que me conhecesse e me sustentasse. Há apenas uma esperança para você. Reconheça isso. Talvez você esteja tentando ser salvo por suas obras. Elas são totalmente inúteis quando você as junta. Possivelmente você espera ser salvo por sua religiosidade. Metade disso é hipocrisia. E como um homem pode esperar ser salvo por sua hipocrisia? Você espera ser salvo por seus sentimentos? Quais são seus sentimentos? Tão mutável quanto o clima. Uma lufada de vento transformará todos os seus sentimentos em murmuração e rebelião contra Deus. Ó amigo, você não pode guardar a lei de Deus. Esse é o único outro caminho para o céu. A perfeita observância dos mandamentos de Deus o salvaria se você nunca tivesse cometido um pecado na vida. Mas tendo pecado, mesmo isso não o salvará agora. Pois a obediência perfeita futura
não apagaria a desobediência passada. Aqui, em Cristo Jesus, a quem Deus apresenta como propiciação pelo pecado, está a única esperança para você. Tome posse dela. Na caverna de suas dúvidas e medos, com a umidade pegajosa do seu desespero sobre você, gelada e entorpecida pelo pavor da ira vindoura, ainda assim aventure-se a fazer de Deus em Cristo sua única confiança, e você ainda terá a paz perfeita. Além disso, se você ainda está na caverna da dúvida e do pecado, arrisque-se a implorar a Deus para que o liberte. Você não pode apresentar uma oração melhor do que esta de Davi na caverna. Tira minha alma da prisão, para que eu louve o teu nome. Você está na prisão agora e não pode sair dela sozinho. Você pode agarrar essas barras e tentar sacudi-las de um lado para outro, mas elas são firmes em seus encaixes. Não se quebram em suas mãos. Você pode meditar, pensar, inventar e justificar, racionalizar, mas você não pode abrir aquele grande portão de ferro. Mas há uma mão que pode quebrar portões de latão, e há um poder que pode cortar barras de ferro. Ó homem na gaiola de ferro, há uma mão que pode desmoronar sua gaiola e libertá-lo. Você não precisa ser um prisioneiro, não precisa ficar calado, em silêncio, mudo. Você pode andar livremente por meio de Jesus Cristo, o Salvador. Apenas confie nele e faça essa oração com fé agora. Tira minha alma da prisão, para que eu louve o teu nome, e ele o libertará. Ah, pecadores louvam o nome de Deus quando saem da prisão. Me lembro de como, quando fui libertado, tive vontade de cantar o tempo todo, e pude muito bem usar a linguagem do Dr. Watts. Oh, que eu tivesse 1000 línguas para cantar louvor do meu grande Redentor. Meu velho amigo, Dr. Alexander Fletcher, parece surgir diante de mim agora, pois me lembro de ouvi-lo dizer às crianças que, quando os homens saem da prisão, eles louvavam quem os libertara. Ele disse que estava descendo a Old Bailey um dia e viu um menino de cabeça para baixo, dando cambalhotas, dançando e pulando de todas as maneiras, e disse a ele: "O que você está fazendo? Você parece estar tremendamente feliz." E o menino respondeu: "Ah, velho senhor, se você tivesse ficado preso por 6 meses e tivesse acabado de sair, também seria feliz assim." Não tenho dúvidas de que isso é verdade. Quando uma alma sai de uma prisão muito pior do que Newgate jamais foi, então ele deve louvar. Graça livre e amor moribundo na cruz. E tocar aqueles sinos encantadores novamente, 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 e fazer toda a sua vida musical com o louvor do Cristo que o libertou para sempre. Bem, este é o meu conselho para você que está na caverna devido a problemas na sua alma, não importa quais sejam eles. Ore assim como Davi, e na caverna eu posso lhe afirmar hoje, você não ficará. Amém, queridos. Amém. Come to me, you weary one, and I will give you rest. I will give you rest. Come